Olá a todos, chamo-me Isabel Ramos e sou estudante de doutoramento em Educação da Universidade de Aveiro. Vou apresentar-vos a comunicação com o nome A Democracia Participada e a Nova Gestão Pública, dilema atual. Bem, para nos situarmos, foi organizado um esquema de apresentação para que se entenda as partes em que se divide este trabalho. Em primeiro lugar, procuro dar-vos a conhecer a justificativa do tema escolhido e a metodologia utilizada. Aborda a democracia participada e relaciona-a com a participação política. Partindo deste primeiro tópico, aborda-se a administração pública, onde se incluem e desenvolvem conceitos como a nova gestão pública e a descentralização que se vive em Portugal, inclusive a descentralização educativa. Termino com algumas considerações finais e as respectivas referências bibliográficas que utilizei para este projeto. Gostaria então de começar explicando que o trabalho realizado se baseia numa revisão sistemática de literatura com artigos científicos de diversas bases de dados e teve como principal objetivo apresentar uma análise cuidada sobre as políticas educativas e o paradigma educacional atual vivenciado na educação em Portugal. É então, em função deste objetivo, que se aborda a participação política dos jovens, o conceito e vivência da democracia, a nova gestão pública e a descentralização do ensino. Relativamente à metodologia, este artigo baseia-se numa revisão sistemática de literatura com base em artigos publicados e surgiu de um trabalho desenvolvido para a Unidade Curricular de Administração e Políticas Educacionais do Doutoramento em Educação no presente ano letivo. Quando nos focamos na democracia, é importante referir que esta surge em Portugal depois do 25 de abril de 1974. Significou o início de um regime de governo em que os portugueses passaram a ter em todas as decisões políticas que estão relacionadas com o país, palavra a dar e eleger o seu representante através do voto. Pode ainda dizer-se que, ao nível local, existem os municípios e as freguesias. Ao nível da administração regional, é constituída pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde é exercida uma política administrativa própria. Por conseguinte, nas últimas décadas, temos assistido a uma multiplicação de discursos sobre a crise da participação cívica e política, que tendem a acentuar os sinais de declínio de confiança e crescente ceticismo dos cidadãos, e em especial dos jovens. Simultaneamente, a investigação tem revelado sinais de um aumento da participação dos jovens, embora com recurso a formas menos institucionalizadas e hierarquizadas, mais fluidas e expressivas de participação. Mas que recursos são esses? Ora, são vários os estudos sobre a participação política. Em Portugal, os estudos sugerem que a participação tende a decorrer em associações de tipo desportivo, cultural e recreativo e de solidariedade social ou religioso, tanto para os jovens como para os adultos, sugerindo alguma debilidade da sociedade civil, visão esta que é reforçada quando se constata uma situação generalizada de privação absoluta de capital social. De forma mais simples, deve entender-se que o impacto positivo da participação, em particular se decorrer durante a adolescência e juventude, tem sido questionado em estudos mais recentes que chamam a atenção para o potencial impacto negativo destas experiências, desafiando assim uma concepção simplista do impacto da participação cívica e política e sugerindo a necessidade de definir critérios para o desenho, a implementação e a avaliação de intervenções nesta área. Focando-nos agora em particular na administração pública, pode afirmar-se que a administração pública local sofreu uma reforma orientada para a melhoria da prestação do serviço público, aumentando a eficiência e reduzindo custos, tendo sempre em consideração as especificidades locais, considerando nesse sentido a existência de diferentes tipologias de territórios, nomeadamente áreas metropolitanas, áreas maioritariamente urbanas e áreas maioritariamente rurais. Foi também criado
o documento verde da reforma da administração local, que visa, sobretudo, lançar o debate político, estabelecer os princípios orientadores e os critérios base, promovendo o estudo e a análise do suporte legislativo em vigor, e onde está definido que a reforma da administração local passa pela reforma de gestão, a reforma do território e a reforma política, sendo que os seus 4 eixos de atuação são o setor empresarial local, a organização do território, a gestão municipal, intermunicipal e financiamento e, por fim, a democracia local. De forma clara e direta, entenda-se que em Portugal estas mudanças têm-se norteado por objetivos de simplificação, eficiência e transparência, no sentido de prestar melhores serviços aos cidadãos. Abordagens de gestão da qualidade, centradas em princípios de enfoque no cliente, envolvimento e melhoria contínua, têm vindo a ser encaradas como um veículo para alcançar essas metas. A reforma da administração pública em Portugal não apresenta o mesmo padrão que a reforma da Europa Central e do Norte. Até 2007, era a única reforma possível num país pouco desenvolvido do ponto de vista social e económico. A enorme crise económica no início do século, o déficit das contas públicas e as pressões da UE no sentido do equilíbrio orçamental levaram as autoridades a repensar tanto o papel do Estado como a dimensão da administração pública. Pode assim definir-se que a nova gestão pública é vista como um modelo que constitui um desafio à administração pública tradicional e pode ser definida como sendo um conjunto de práticas ligadas à introdução de mecanismos de mercado e à adoção de ferramentas de gestão privada que pretendem solucionar os problemas de eficiência da gestão pública e melhorar a satisfação do cidadão nas suas relações com o Estado. Em quase todos os países do mundo desenvolvido, verifica-se um movimento no sentido de uma nova repartição de competências entre os vários níveis de administração, baseado na delegação de poderes de autoridade para o nível local ou regional, isto é, descentralização política. As autarquias locais são consideradas um veículo de descentralização, pois apontam para o desenvolvimento económico e social das populações, visando a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das respectivas populações. No caso português, o país revela-se um dos mais centralizados da União Europeia, como pode ser visto pelo peso da despesa da administração central no total das despesas das administrações públicas. Afinal, no contexto atual de crise, quais as mudanças que ocorreram a nível de descentralização na educação? O novo paradigma da gestão educacional consiste em conceber formatos organizacionais, no âmbito da escola, que promovam a educação participativa e a aprendizagem não autoritária. A divisão do trabalho taylorista deve ser substituída pela integração de tarefas firmada no princípio da cooperação. Esta deve ser uma preocupação de educadores e educandos, diretores e funcionários de toda a sociedade. Somente formando cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e impregnados de espírito participativo é que a escola estará a contribuir para o verdadeiro desenvolvimento da democracia. Deste modo, Neto Mendes refere em traços gerais que os municípios falo-ão numa base de adesão voluntária e esta experiência piloto, com a duração de 4 anos, vai abranger todos os ciclos de estudo, pressupondo o compromisso de não aumentar o nível da despesa pública. As áreas passíveis de serem contratualizadas neste programa de descentralização da educação são as seguintes: gestão de instalações, gestão do currículo, gestão financeira e gestão de recursos humanos. Seja de pessoal docente como não docente, ainda que este esteja reservado para já às necessidades de recrutamento de projetos específicos de base local. Por fim, de forma sucinta, reiteramos que as novas funções da administração pública em Portugal consagram uma descentralização e a racionalização de estruturas, apostando no modelo mais justo de financiamento, com maior proximidade, interação, participação e eficiência. Toda a comunidade escolar deve ser consciente de que o sucesso educacional depende não só do diretor ou do professor, mas de toda a sociedade em conjunto para a obtenção de melhores resultados. Termino
apresentando-vos as referências utilizadas na realização deste trabalho e disponibilizo-me para o esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigada a todos!